Saudações rubro-negros, o Flamengo vence, mostra muitas coisas positivas e a gente espera que dê uma pausa no período de testes e se prepare agora com o que há de melhor, com o que tem mais pronto para o grande jogo até aqui na temporada, que é a final contra o Atlético Mineiro, jogo que é, sim, muito importante. O Paulo Sousa precisa entender isso, ele que vem de uma outra mentalidade, uma mentalidade europeia, que dá menos importância para essas partidas, mas aqui no Brasil as coisas são diferentes. E a gente vai falar sobre isso. Agora, se você é rubro-negro, gosta de conversar sobre o Flamengo, não precisa concordar com tudo que eu estou falando, não. Aqui a gente está para debater. Já deixa aqui o seu comentário, sua curtida, para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E principalmente, se inscreva no canal para receber em primeira mão todo o conteúdo. Já vou deixar aqui a primeira pergunta para você. O Bruno Henrique vai entrar onde nesse time? Porque antes a gente entendia em que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro jogavam em lados em oposição, então o Everton Ribeiro jogava do lado direito, armando para cortar para a perna esquerda, para bater ou para armar por dentro, e o Arrascaeta pelo lado esquerdo, apoiando ali o Bruno Henrique, também fazendo a mesma função no campo que o Everton Ribeiro. Agora as coisas estão diferentes, o Paulo Sousa, ele paga o preço, e é um preço que a torcida tem que entender de estar fazendo um trabalho totalmente autoral. O Paulo Sousa não está tentando reproduzir aquele Flamengo de 2019. Aquele time acabou, infelizmente, é claro, porque naquele momento foi maravilhoso pra gente, mas ele não tem como ser reproduzido agora. Agora o Flamengo precisa de um novo trabalho e ele está sendo feito pelo Paulo Sousa. Eu não sou defensor irrefutável de treinador para que ele tenha tempo demais e tente implementar suas ideias pelas suas ideias. Eu acho que o treinador ele tem que chegar e tem que vencer. Mas o que o Paulo Sousa está fazendo é diferente do que foi feito até então. É diferente do que o Renato Gaúcho fez, é diferente do que o Rogério Ceni fez e também muito diferente aí do que o Domenech fez. O Domenech ele tinha um grave problema de entendimento da realidade, né? Ele achava que tomar aquelas goleadas eram normais e que a torcida deveria entender que ele estava fazendo o processo da formação do time acontecer. Tanto que já tomou 5 derrotas seguidas lá no Galatasaray. Mas esse já não é mais problema nosso. O Paulo Sousa está tentando criar um novo formato de jogar. Esse novo formato, ele é a antítese do que alguns jogadores brasileiros estão acostumados, e eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, por que o Arão era tão importante no esquema do Jorge Jesus e o Jorge Jesus implicava tanto com o Arão, tamar o Arão ou gritava tanto com o Arão? Porque o Arão é um jogador que tem capacidade de correr para frente na marcação. Então quando o Flamengo perdia a bola, o Arão, ele instintivamente ele corre para frente. Isso é excelente para esse estilo de jogo em que tanto o Jorge Jesus praticava, quanto agora o Paulo Sousa quer praticar, que é fazer com que as linhas pressionem a bola exatamente após a perda. E o jogador brasileiro, ele não é assim instintivamente. Então, muitas vezes, alguns jogadores correm para frente para tentar fazer o que é pedido pelo treinador, e outros instintivamente correm para trás porque não estão ainda, não assimilaram totalmente a sua forma de jogar. Como que resolve isso, Vinícius? Nós vamos esperar até quando para que esses espaços nas intermediárias não aconteçam? É lógico que com o Nova Iguaçu isso não apareceu com muita frequência, porque o Nova Iguaçu realmente não oferece perigo, é um dos times mais fracos do campeonato. Mas é um problema que o Flamengo ainda hoje enfrenta e que mesmo com o Nova Iguaçu a gente consegue enxergar. Muitas vezes o time vai pressionar, a linha de frente vai pressionar e o meio-campo, alguns pressionam, a linha defensiva fica, não vai, a intermediária fica vazia. Entretanto, isso melhorou muito nas últimas partidas. A linha defensiva hoje funcionou muito bem. Ele conseguiu subir nos momentos que o time subia e diminuiu os espaços que estavam ficando em buraco no meio campo. O ponto de vista positivo aí, mais um ponto de vista positivo nessa partida, é que o Flamengo, o Paulo Sousa, ele organiza o time a partir do ataque também. Uma característica totalmente diferente dos treinadores brasileiros, que acreditam muito que o ataque vai se formar a partir da intuição do jogador brasileiro, da criatividade e tal, e que só precisa arrumar a defesa, que no ataque as coisas vão ser resolvidas. Aliás, o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, se valeu muito disso para fazer sucesso no futebol brasileiro. Ele arma grandes retrancas, às vezes 6 na linha defensiva, às vezes 5, e como os outros times não trabalham formatos de ataque, diferenças de jogadas no ataque, diferentes de tramas ofensivas, o time fica muito encaixotado nessa linha defensiva tão bem armada aí, tão grande, né, com tantos jogadores do Palmeiras, e aí acaba por uma bola, 2 bolas, e foi realmente o que aconteceu com o nosso time na final da Libertadores. Então, Paulo Sousa faz uma coisa diferente, ele arma o time a partir do ataque.
O ataque precisa ter grandes tramas, precisa ter formatos diferentes de jogar, um formato muito diferente daquele de 2019, é claro, a gente está vendo os pontas tendo uma importância muito diferente daquele elenco, daquele time vencedor de 2019. Os pontas agora, eles abrem, dão profundidade ao ataque do Flamengo. Então a gente vê o Everton Ribeiro fazendo um cruzamento importante logo no primeiro tempo, e o Rodinei chegando, a gente viu o Rodinei passando muito lá pela ponta e cruzando, o Everton Ribeiro cabeceando, fechando dentro da área. Então a gente vai ganhando um novo formato de jogar. A linha defensiva tá certo, praticamente não trabalhou. O Fabrício fez uma boa partida, uma partida simples que ele não teve que trabalhar muito, mas também serviu para isso, para ele tirar esse peso um pouco da estreia. O Flamengo agora, ele tá conseguindo mais correr para frente quando perde, pressionar o jogador que está com a posse de bola, retomar e fazer logo rapidamente a finalização. Eu tenho muita curiosidade para saber onde o Bruno Henrique, eu já fiz essa pergunta para vocês, onde o Bruno Henrique vai entrar, já que antes a gente imaginava que ele fosse entrar pela ponta esquerda, mas essa ponta esquerda agora está sendo ocupada pelo Everton Ribeiro, então a gente não sabe muito bem o que o Paulo Sousa está imaginando. É óbvio, a gente não imagina o Bruno Henrique na reserva desse time, mas a gente viu bastante pontos positivos aí. Viu um João Gomes dando mais sustentação até do que o Andreas Pereira, então isso é uma coisa que o Paulo Sousa vai precisar trabalhar. Ou o Andreas Pereira aumenta a capacidade de marcação dele, de intensidade nessa marcação, porque realmente ele tem uma saída de bola melhor do que o João Gomes, ou o time vai ficar desbalanceado, com uma saída de bola boa, mas com dificuldade nas intermediárias, principalmente com linhas defensivas jogando tão alto. O que fica dessa partida o Flamengo evoluiu, a gente já tem um formato de jogar mais claro, os jogadores estão entendendo melhor. Entretanto, agora é preciso parar com testes, a gente ainda tem mais um jogo aí no meio de semana, antes da partida final contra o Atlético Mineiro, mas nesse jogo a gente pode fazer o teste que quiser, pode usar time reserva, pode utilizar a molecada. E essa final da Supercopa, ao contrário do que acontece lá na Europa, que é um jogo de menor importância, que quando um time perde a torcida entende muito bem, aqui tem uma importância muito maior, grandes jogos têm mais importância, isso não é demérito nenhum para o torcedor brasileiro, aqui funciona assim, e alguém do clube precisa explicar ao Paulo Sousa, olha, a gente pode fazer o teste que quiser quando estiver enfrentando o Nova Iguaçu, pode fazer o teste que quiser quando estiver enfrentando Madureira e afins. Agora, quando estivermos em grandes clássicos, quando estivermos em grandes jogos, e principalmente nesse que vale um título, a gente precisa colocar o que há de melhor, e o que há de melhor nosso precisa estar totalmente concentrado para a vitória. Então, o que aconteceu contra o Fluminense, que foi um time bem mexido para testes e tal, é um pouco claro, desentendimento do Paulo Sousa de como funciona o futebol no Brasil, e aí a diretoria tem responsabilidade, precisa alertá-lo. Olha, a gente pode fazer testes, a gente deve usar o Carioca como pré-temporada, mas em alguns jogos específicos as coisas precisam ser diferentes. E esse é um jogo específico. O jogo contra o Atlético Mineiro é o jogo mais importante do ano até aqui. A gente o Flamengo precisa entrar em todos os jogos decisivos com o que tem de melhor e ganhar. Essa é uma final, o Flamengo precisa começar o ano sendo campeão. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aqui para me ajudar a fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Se inscreva no canal e acione o sininho. Amanhã tem mais. Valeu!